Conte-me como é que começou a sua paixão, não pelas feridas, mas pelo laser, só pra gente entender. Então, na verdade, assim, eu fiz a pós em estoma, né? Eu já trabalhava um pouco com feridas, mas eu achava que faltava alguma coisa aí de diferente para implementar a parte das feridas. E aí eu fui buscar e eu vi o laser e comecei. E aí eu fui para a UFSCar. Fiquei um tempo lá na UFSCar, fiz o curso do laser, fiz o curso de dor do laser lá também. Depois eu fiz outros cursos também, que já a computa já vai fazer acho que uns 5, 6 cursos já só de laser, mais ou menos. Teve a doutora Luciana aí, né, no meio da história. Sim. Doutora Luciana Lopes, né, a responsável pelo NUPEM, né, pelo Núcleo de Pesquisa e Ensino da DMC, né, que é uma das grandes pesquisadoras do país, é uma grande professora, né, o qual a gente tem orgulho de conviver, né, Andréia? Sim. A doutora Luciana é um espetáculo de mulher, né? Ela tem uma formação que ela coloca, acho que é metade no pezinho dela, né? Na Quando a gente verdade. crescer, a gente quer ser que nem ela, né? A mulher é uma sumidade, né? Vamos combinar. E ela tem propriedade para falar tudo aquilo que ela passa, né? E graças a Deus, assim, quando eu resolvi fazer o curso, me habilitar na parte do laser, eu optei pela UFSCar, justamente pelo estudo que eles têm, que eles fazem um trabalho sério, eles estudam somente aquilo praticamente 24 horas por dia. Então, assim, eu queria ir no top primeiro para depois, né? E assim, mas a gente aprende todos os dias, todas as vezes que a gente faz um curso ali, outro curso ali, toda vez que a gente faz os cursos multidisciplinares, a gente acaba aprendendo um pouquinho, né? Porque a gente acaba adquirindo novas experiências e modificando tudo aquilo que a gente achava que era uma coisa e outra. E a gente começa a fazer aquela formação de pensamento clínico, né? Que é muito legal, principalmente na parte das feridas. E aí você foi lá para o UFSCar. E aí, quanto tempo demorou o curso? Não, o curso deles lá não é muito tempo, né? Geralmente é um fim de semana, né? Mas aí depois a gente tem aula laser, que faz um tempão. Eu fiz alguns, eu fiz um da Chaputnik agora também. E aí a gente vai fazendo, né? E agora no curso que eu tô fazendo, na pós que eu tô agora, tô fazendo outra pós também, que é de dermato, né? E logo tô fazendo a de laser também. Amiga, é coisa básica. E então, assim, a gente acaba. De laser, nem posso falar nada, né? Eu só tenho pra falar. A gente então, laser, e aí a gente dorme laser, a gente acorda laser, né? Mais ou menos isso. Na verdade, o carro-chefe do meu trabalho é o laser. É o laser, mesmo eu tendo a parte de domínio da parte de ozônio, eu acabo utilizando o laser, amiga. É fato. O laser, ele me dá uma praticidade maior, principalmente na casa do paciente, principalmente, a gente consegue fazer um trabalho mais amplo. E quando a gente pega, às vezes, pacientes acamados, então, às vezes eu falo que eu tinha uma paciente que eu fazia varredura nela, na verdade, da cabeça aos pés, para manter ela sem uma úlcerazinha, nenhuma lesão. Então, assim, o laser é meu carro-chefe, é o que faz com que as feridas, principalmente as crônicas de muitos anos, de 10, 15, 20, tô fechando uma ferida de 30 anos, então você imagina, né? É muito recompensador, né? É muito bacana. E assim, Andréa, como é que funciona? Como é que esse paciente chega em você? Como é que funciona esse trabalho teu? Quais as questões arteriais, venosas? Explica um pouco pra gente como é que funciona esse trabalho. Quando o paciente chega, né, na maioria eu sempre faço uma avaliação, independente se ele vem de um vascular ou qualquer outro profissional, é sempre feita uma avaliação, né, e aí eu avalio tudo. Desde eu falo que o paciente, a gente não pode pensar só na ferida em si, a gente tem que pensar ele um todo. Se ele dorme, se ele sente dor, qual é o horário que ele tem mais dor, qual que não é o horário, que medicação que ele toma, quais são as patologias que ele tem. Então, quando a gente associa o trabalho todo aí da parte de cicatrização, é justamente essa. A gente faz um todo o paciente. Então, o paciente, quando ele entra lá na clínica, e eu avalio, eu faço prioridades, né? Então, por exemplo, um paciente, qual é a prioridade? Eu estou urrando de dor, Andréia. Então, a gente vai trabalhar na parte de regeneração, mas a gente tem que ter o foco aí da dor, principalmente. Então, a gente tem que levar a qualidade de vida primeiro para esse paciente, para ele conseguir aguentar o processo de regeneração. Porque, às vezes, demora um pouquinho, por quê?
porque a ferida tem o tempo dela. Tem o tempo dela desenvolver, tem todas as fases da regeneração em si. Então, se você tiver que esperar tudo isso e a pessoa não dormir, ficar 24 horas com dor, não ter qualidade, não conseguir trabalhar, né, Peglinha? Essas coisas todas, né, Pega? Fica difícil. Então, fazer o quê, né? Faz parte, né? Então, a gente precisa ter um pouco a gente tem as prioridades, né? E aí a gente avalia isso. Na parte, a maior parte das feridas que vem para mim são as insuficiências, que são as feridas que demoram mais tempo aí para cicatrizar. Então, são as arteriais, as venosas, as mistas. Esses dias eu peguei uma trombose. Então, assim, você tem que estar associando, né? Né? Tem as vasculites, né? De algumas amigas que sabe, né? Essas coisas, né? Que liga chorando. Essas coisas loucas. Mas aí a gente consegue associar, né? Então, assim, quando eu faço toda essa avaliação, eu já consigo avaliar se essa ferida aí está infectada, se ela não está infectada, se ela está só o processo inflamatório. Então, você imagina, o laser, é engraçado que a cicatrização da ferida se faz de uma forma e o laser ele se faz de outra forma. Eu vou explicar o que é essa outra forma. O laser, quando ele é irradiado na ferida, ele ativa o processo inflamatório. É o primeiro momento dele ativar o processo inflamatório para vir aí toda a parte da cascata de coagulação para fazer o processo de regeneração. Imagine uma pessoa que está extremamente inflamada, urrando de dor no processo inflamatório e você ativar esse processo inflamatório. A pessoa não vai querer olhar para tua cara nunca mais. Ela vai achar que você não sabe o que você está fazendo. Vai dar uma voadora no teu peito, certeza. Vai. Então, você tem que trabalhar todo esse processo. Você tem que, primeiro, você tem que pensar na dor, você tem que diminuir essa inflamação. Se tiver com infecção, tem que ver essa parte da infecção. Hoje o laser traz pra gente um suporte enorme na parte, principalmente das feridas infectadas, porque ele está associado junto com o antibiótico, talvez via oral, endovenoso, ele te ajuda aí, a gente consegue fazer com que tenha quebra aí da barreira de DNA e das bactérias, através do azul de metileno e outras coisas que a gente acaba utilizando, que faz com que a ferida, o processo infeccioso dele diminua. Então, assim, tem N coisas que a gente pode estar utilizando aí com as feridas, com o laser. Tem o LED hoje também, né? Que a gente pode usar. Tem o LED. Tem o LED. O LED... Ai, o LED. Outro brinquedinho novo, logo. Tem o LED. Que a gente gosta de inovar, né? A gente curte uma inovação. Então, o LED é bem bacana. O LED ajuda nessa questão do biofilme, né? Na questão do exudato também, de controle de exudato, é bem interessante. É bem bacana, né? E qual que você acha que é o maior desafio, assim, em relação à terapêutica tradicional, sem o laser, tá? E fazendo vamos dizer assim, um apanhado, e com o laser. O que isso faz de diferença, realmente? Então, na verdade, assim, o laser a gente utiliza ele associado, né? Sempre, com qualquer outros tipos de coberturas terapêuticas e assim por diante. Sabe aquele que a gente fala que é o pulo do gato, que é assim, vamos fazer com que, né? O laser, ele diminui muito o tempo de cicatrização, né? E às vezes, por exemplo, quando eu faço laser, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem uma deficiência venosa, por exemplo, eu faço desde a drenagem linfática com o laser, então isso me ajuda aí a fazer com que o edema do paciente diminua, faço protocolo de dor, faço processo inflamatório e faço processo de regeneração. Isso tudo, na maioria das vezes, que depende de cada caso, a gente consegue estar associando em um único paciente, em uma única sessão. Então, assim, você consegue trabalhar um todo na ferida. E, às vezes, você não consegue isso com o tradicional, né? Com a pomadinha, lavando com soro. Todo esse processo eu faço junto, associado com o laser. Eu uso muita placa, eu uso fitoterapia junto, né? Que tem muitas pessoas que acham que não se utiliza a parte, aí a gente continua utilizando chazinhos,
né? Imersões, óleos. Então, assim, é tudo associado. A Então, gente associa. Só que a diferença... a história do chá, né? Do chá da folha da goiabeira e a folha de pitanga, né? Que é amplamente já comprovado a questão de cicatrização e de controle, Sim. né? De dor, de inflamação, processo inflamatório, Então, assim, isso só nos ajuda, na verdade, né? Isso mas tem gente que até me perguntou, André, mas você ensina essas coisas, fazer o paciente fazer em casa? Ensino, porque não vai, só vai melhorar o meu trabalho e, assim... E o uso do laser minimiza muito esse tempo, né? Tem paciente que fica, quando vem para o consultório, às vezes está 1 ano, 2 anos, 3 anos com uma ferida, né? E aí você consegue fechar a ferida em 2 meses. Você tem uma resposta né? E fecha uma ferida em 2 meses. E assim, eu peguei um caso uma vez na clínica, que ele está de alta até. Fazia 1 ano que ele estava com processo cardiopata, diabético, N coisas. Fazia 1 ano, só sentia dores terríveis. Na 3ª sessão já não tinha mais dor. Depois de 2 meses eu dei alta no Natal para ele, por sinal, dei de presente, presente de Natal. Você volta só depois no dia 2 de janeiro, para me dar feliz, né? Porque independente do paciente ser isso é uma coisa interessante que os enfermeiros não fazem, é que, independente de ser com laser ou sem laser ou qualquer outra coisa, todos os pacientes comigo, eles continuam por alguns meses ainda sendo tratados comigo. Então, paciente crônico, não adianta você jogar na vida e falar, ó, tá cicatrizado, pode ir embora. Porque não adianta. De novo, né? É onde tem as reincidivas, que tem o maior problema. Então, eles ficam pelo menos por 6 meses comigo, para depois... Mas ele sai com todo o plano de cuidado, quando eu dou alta, o que ele tem que fazer, que palmilha tem que usar, que calcanheira tem que usar, que tem que usar faixa de compressão, tem que usar... E tudo, que creme utiliza, o que é melhor, o que não é melhor, e assim por diante. Então, assim... o laser é tudo, é luz, é tudo. Eu uso em tudo, não tem jeito. E que haja luz, né? Como diria Deus. Que haja luz. Aí eu tinha noção que a gente ia fazer uma bagunça com essa luz, né? Não tinha. Ele não tinha clareza sobre isso, não tinha noção. Não, ele não tinha. Não tinha nenhuma noção. Aqui tem a Cíntia Barçanufo, tá falando aqui, dosimetria para cicatrização depois de uma regeneração de uma ferida de síndrome de Fournier. Isso. Síndrome de Fournier. Isso. Ela quer saber qual é a dosimetria? Isso. Tem que avaliar a ferida. É o que eu acabei de falar. Tem que avaliar. Na verdade, o protocolo de cicatrização não são muitas dosimetrias que a gente utiliza. Mas foi o que eu falei, não adianta, depende da dosimetria que você utiliza, uma ou outra dá mais dor. Uma síndrome de Fournier é terrível, né? Na maioria das vezes, tem uma síndrome de Fournier, tem um processo de bactéria ali. Uhum. E aí, você tem que utilizar toda a parte aí de uma ferida infectada para depois entrar aí com a parte de dosimetria, para regeneração. Então, assim, tem que avaliar, tem que ver aonde que é, né, se é de saco escrotal, se não é de saco escrotal, em que local que é. Então, tem que ver aonde tem mais sensibilidade, se é mucosa, se é tecido, o que é, né? Até onde foi, se é óssea, se chegou até a parte óssea, se não chegou, se for a parte até chegar a parte óssea, você não vai poder entrar com um laser vermelho, você vai ter que entrar com infravermelho, tem que ver se não vai entrar com associado. Então, é muito complexo aí entrar aí com a parte de dosimetria, falar numa live, por exemplo, desculpa, mas eu não tenho como fazer isso. Se você quiser, você me chama em inbox que a gente conversa, aí eu te ajudo, a gente associa alguma coisa. Legal. A Thaís Bornia, nossa amiga aí maravilhosa, amo você. Você trabalha com ferida oncológica também? Também. Não é meu carro forte, viu, gente? Meu carro forte é os pezinhos, que eu adoro os pezinhos, né? Tudo comprometido lá. Mas a gente consegue associar aí a parte aí com ferida oncológica também. Eu trabalho também com ferida oncológica. Olha, que legal. Claro que as feridas oncológicas são quase todas, né? Quer dizer, todas
elas têm que ter o aval do oncologista. A gente tem que ver qual é o tratamento que ele está fazendo, se ele está fazendo químio, se ele está fazendo rádio, o que está sendo irradiado ali, tem tudo isso. Que tipo de CA que é, né, de câncer que é, porque dependendo do tipo, se for muito agressivo, você tem que tomar cuidado também para isso não, né, o laser não piorar esse quadro. Então tem tudo isso também. Mas a gente também trabalha com a parte oncológica. Legal. A Larissa Egea, Larissa, beijo para você, minha amigona também, amo você. Nossa professora aí da parte de cirurgia plástica, entendeu? Harmonização facial, a mulher que entende tudo de ortognática. Larissa é top, top, top. Trabalha aí há uns 8 anos aí com laser. E eu tenho o orgulho aí de ter a Larissa também como nossa professora na Biolaser. Ela está perguntando para você, você indica papaína com laser? Eu já usei papaína com laser, sim. Não vejo o menor problema. Não tem o menor problema. Tem. O que eu não gosto muito de utilizar, e eu já usei, e assim, por exemplo, a papaína, eu nunca tive problema com a papaína, tá? Mas tem que tomar cuidado com a concentração da papaína, né? Se ela estiver usando uma papaína, se for uma 2, que é para regeneração, beleza, 4, né? Mas tem que tomar cuidado se você irradiar, porque você irradia antes, então não tem, né? Você, na verdade, a luz, ela te traz aí benefícios de sistema imunológico, biomodulação da ferida, processo inflamatório, né? Então são coisas que o nosso organismo tem, mas são ativados, né? Então não tem muito problema. O que eu não gosto de utilizar é o barbatimão. Lembrando que a gente usa o Fitoscar não tem problema o Fitoscar, mas tem gente que faz o barbatimão na farmácia de manipulação. E ele é preto. Ele deixa a ferida preta, ele é todo preto, e aí tem um processo de radiação de luz, e aí tem um processo de tudo isso que aí compromete aí a parte da seção da ferida. Mas não há o menor problema também. A gente usa o Fitoscar numa boa, você pode ver, né, a perninha aqui. Ele responde muitíssimo bem, né, as associações aí, mas não tem o menor problema, não. Legal. A Thaís Borner está perguntando o seguinte, qual a frequência que você normalmente recomenda para fazer laser numa ferida? Sempre pelo menos 48 horas. Não adianta você fazer todos os dias o laser na ferida. A ferida, ela não aguenta, não suporta, não aguenta. Então, assim, se você for fazer o laser num processo para dor, por exemplo, vou fazer o processo de regeneração, mas a pessoa está com muita dor, beleza? Você vai irradiar nas laterais e tudo mais. E aí, não tem o menor problema. Agora, você for e fazer para processo de regeneração, esquece. O laser, ele é ativado a partir de no mínimo, 48 horas. Então, você leva, no mínimo, 2 dias para ele começar a mostrar efeito. E a gente sabe que mostra efeito bem antes disso. A gente sabe. Às vezes, um dia para o outro, você já percebe aí, principalmente a parte inflamatória já melhora, a parte um pouco da dor já melhora. Né? Mas o processo em si de regeneração, ele começa a ativar depois de 2 dias. Então, assim, não adianta você fazer todos os dias, que é jogar dinheiro fora, você comprometer o seu trabalho, que a pessoa vai falar assim, nossa, você fez tudo isso de sessão e ainda tá nesse estágio a ferida? Tá ainda nesse estágio porque é uma coisa que outro dia a gente estava até conversando essa semana, que eu falei, tem feridas e feridas. Tem feridas que você pode colocar um monte de coisa ali dentro, pode fazer laser, você pode colocar óleo, você pode colocar placa, você pode colocar o que for tudo associado, que funciona. Agora, tem ferida que ela é mais lenta, ela precisa de uma coisa de cada vez, sabe? Então, assim, não adianta. Precisa então, ser que nem a música, Despacito. Né? Isso. Mas assim, Mas, por exemplo, numa ferida, você faz o quê? No mínimo 2 vezes na semana. Tem feridas que, por exemplo, tem uma ferida que eu faço, que é um enxerto. Na verdade, esse paciente já tem 30 anos, um enxerto. E eu faço 1 vez na semana nele. Poderia ter acelerado esse processo? Poderia, tá quase fechando agora, poderia sim, se ele viesse mais dias, né? Mas dele não tem um problema de infectar a ferida, não tem um problema, entende? Ela tá andando conforme.
Agora, tem ferida que você precisa e necessita que ela tenha que seja no mínimo 2 vezes ou 3 vezes na semana. Uma ferida que provavelmente tem um processo aí de inflamação muito intensa, eu não vou poder falar, por exemplo, olha, só uma vez na semana vai resolver. Não vai, porque você tem que estar tratando o processo de inflamação, o processo da dor, o processo da regeneração. Então, assim, pelo menos a cada 2 dias você fazer aí o laser. Legal. A Marla Martins, ela é fono, tá? E ela tá perguntando aqui, se você tem experiência no uso do laser em lesão acusada pela fixação da sonda nasointeral. Tenho, já fiz. Eu também. Eu já usei o laser para fixação de catéter, de sonda, de tudo. É um processo de regeneração igual, não muda, na verdade. Já para flebite a gente pode estar utilizando. A gente usa o laser para tudo, entende? A pessoa que utiliza laser, na maioria das vezes, ela nem utiliza mais medicações, na maioria das vezes. Para dor, ela usa o laser, ela faz não sei o quê, né? Por exemplo, esses dias eu tava até falando, esses dias eu fui trabalhar, tava com a mão luxada. A pessoa perguntou assim, como é que você luxou a mão? Ah, eu fui arrumar o guarda-roupa, eu resolvi, ao invés de usar o martelo, eu usei o meu pulso. Tava tudo roxo, né? Você foi no médico? Não. Você fez o quê? Eu usei o laser. Então, assim, a gente usa o laser em tudo. A gente consegue associar, né? E é bem isso mesmo. A gente consegue. Todo o processo de cicatrização, a gente consegue utilizar o laser. Verdade, tá? Verdade. Assim, essa questão da sonda, isso vira e mexe acontece mesmo, né? De machucar e tudo. E aí, você usa um vermelho ali, tranquilo, né? Em 2 diazinhos já, 2 dias. Às vezes, quando você volta na casa do paciente ou no hospital mesmo, já tá tudo ok, tá? A Thaís tá falando que precisa conversar contigo. Só me chamar, amor. Ela falou que ela tem um caso bem fora da curva, eu conheço esse caso, que ela gostaria muito de ouvir sua opinião. A Thaís tá tratando com acupuntura, tal, a gente conversou algumas coisas. Parece, pela foto que ela me mandou, parece muito uma questão aí de pseudomonas também, tá? Me pareceu bem isso pela foto, enfim, mas o caso é bem fora da curva. Bem fora da curva. Então, Thaís, pode entrar em contato com o André te ajuda. Eu passo o zap dela para você, não tem problema não, tá? Então... Pode chamar. Né? Então, aqui, ó. Ela tá perguntando aqui, ó. Uma pessoa que sente dor por causa da ferida faz bioinibição inicialmente ou faz uma dose maior dentro de um intervalo? Peraí. Opa! Dentro de um intervalo que é considerado bioestimulação. Então, olha, eu utilizo tudo associado. A gente consegue aí trabalhar tudo associado. A Perlinha sabe bem disso aí. Eu trabalhei esses dias o processo de infecção, né, Perlinha? A gente usou infecção e eu fiz o processo todo de inflamatório e dor. Então, a gente consegue essa parte. A maioria das vezes, a gente acaba fazendo a parte de inibição primeiro, né? De inibição. Então, primeiro a gente entra na parte de inibição e depois a gente faz a parte de regeneração. Não sei se é isso que você estava querendo saber, né? Mas a gente faz tudo associado. Eu faço em volta aí... Surgiu várias outras coisas agora para ajudar a Perla. Cara, graças a Deus, eu tenho um bando de amiga maluca que me ajuda, graças a Deus, né? Que bom. Então, assim, mas... não, tá melhor, graças a Deus, mas... Assim, é complicado, né? É uma situação de doido, né? Eu nunca esperava. Você é uma coisa fora da curva também, né, Perla? Você que nem você também é que nem a da Thaís, né? Você é uma coisa fora da curva também. É engraçado que as feridas que vêm pra mim... As feridas que vêm pra mim é tudo fora da curva, que faz eu pensar, entende? Eu acho que eu aprendi mexer com feridas justamente por causa disso. Porque vem umas coisas que eu falo assim, gente, peraí, vamos começar. Vamos voltar para toda a parte fitopatológica da ferida, como funciona, para conseguir entender o raciocínio. Porque o laser é muito isso, sabe, o Perla? Eu escuto muita gente falar assim, porque protocolo, e isso é uma coisa importante de falar aqui, e protocolo, quando você compra o aparelho, ele já vem. Se você for pensar, ele já vem. Você não precisa se preocupar que alguém vá lá e te dê quantos joules você vai utilizar. O aparelho já te fala isso. A diferença é essa, você entender como a ferida funciona,
quais são as características dela, qual é o momento de se utilizar cada joule, o que, que você pode estar utilizando associado no próprio laser aí para estar me dando uma qualidade de vida melhor. Isso você aprende na experiência e numa formação. Então não adianta você ficar... E independente de qualquer coisa, a gente continua buscando o quê? A gente continua buscando. Assim, não tem um dia que eu não leia um artigo, não procure sobre alguma coisa, não estude cada vez mais para fazer. Agora, quando você consegue entender como a ferida cicatriza, em que fase que a ferida está e por que está, aí você consegue ir embora, você consegue associar N coisas, né? Uhum. Pior é quando duas começam a conversar, né, Perla? Quando duas começam a perguntar, né? Tipo assim, o que você acha de tal coisa? Ah, eu acho, mas isso aqui seria melhor. E fica aquela briga de gato, mas a gente se entende, né, Não, mas a gente se entende. A Thaís está falando que ela quis dizer que novos dados dessa ferida surgiram, que ela precisa de opinião de pessoas competentes. Thaís, você sabe que eu estou sempre à disposição e a Andrea também. E fica sossegada que a gente te ajuda, né? Sim. Isso daí é o de menos, né? A Thaís vai ser minha professora na pós, olha que bonito. Ai, que linda! A Thaís Quem sabe não vai ser na minha, né? Então, também. Tô pensando, vamos ver. Então, mais uma. Mas assim, é aquilo. A gente, quando a gente pega alguns casos, eu acho que isso acontece com todo profissional. Eu acho que a gente realmente tem que ter um raciocínio clínico, porque não adianta só a gente ficar naquela, não, então, o protocolo, a gente vai usar o protocolo, Tá, mas às vezes o protocolo não funciona, porque é aquilo que eu sempre falo para todos os alunos. Cada um tem uma anatomia, cada um tem uma fisiologia, e aquilo que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa. Sim. Então, para com a palhaçada de achar que protocolo é a melhor coisa do mundo. Não é. Você tem que começar de algum lugar. Para isso que serve o protocolo. Mas você sabe até onde pode ir, para que serve, o que inibe, o que faz, mas... Mas assim, às vezes o que inibe para mim, não inibe para Andrea. E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, gente. É fisiologia de cada organismo, Sim. né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito, muito grande, né, em relação a isso, né? Eu acho que isso que é o bacana, né? Então, por isso que principalmente quando trabalha em ferida, ela é uma coisa muito diferenciada, e isso eu vejo até por conviver com a Andrea, por conversar sempre com a Luciana. A ferida é uma coisa à parte. Uma coisa à parte. Porque o que você pode fazer para inibir nem sempre vai inibir, ou nem sempre vai regenerar. Então você tem que... E vai depender muito da doença de base. Né? Por exemplo, um protocolo de cicatrização normal não é uma coisa linear. É o que eu sempre falo no curso, não é uma coisa linear. E você pega uma paciente autoimune, é completamente diferente. Os protocolos são diferentes, o seu olhar é diferente, entende? Uma doença autoimune, você não tem que pensar na cicatrização. Você tem que pensar na parte dela, da parte inflamatória dela. Quando você pensa na parte inflamatória dela, já entra na parte de cicatrização. Então, é uma coisa associada à outra, né? Então, assim, tem que pensar muito. O que é muito importante na parte das feridas é que você tem que entender até onde vai o seu conhecimento. E isso é importante, né? Outras pessoas também têm um conhecimento que nem o seu, ou tem alguma coisa a mais que pode somar. Se tá tendo uma dificuldade, tá vendo que nesses 20 dias, porque uma pessoa consegue avaliar uma ferida em 20 dias. Se essa ferida não tá melhorando de alguma forma, você já não sabe o que fazer nesses 20 dias, procura alguém que possa te orientar e te ajudar. Procura um outro profissional. Eu, graças a Deus, assim, eu tenho amigas que eu consigo estar conversando sobre isso, né? A gente pesquisa muito, vê muito parte clínica. Eu tenho um médico que está sempre comigo, o Dr. Asdrubal, que é cirurgião vascular da clínica onde eu trabalho, que é a Clínica Assistência Médica Total, lá de Mongaguá. Então, assim, eu consigo fazer com que a gente estude casos e a gente fala, não, é melhor ir fazer dessa forma, o que você acha de a gente entrar com antibiótico? Olha, eu já tentei de todas as formas, eu acho que uma vitamina vai melhorar, uma meia compressiva melhora. Então, assim, tem que pensar que outros profissionais podem estar te ajudando de alguma forma. Uma fisio, de repente, pode estar te ajudando na parte motora desse paciente, né? Então, isso é importante, um neuro e assim por diante.
Então, assim, não adianta você achar que você é detentora da verdade o tempo inteiro. Se você está vendo que o negócio tá empipinando, tá vendo que a ferida tá... E uma coisa que eu sempre falo, a ferida, essa frase eu uso em todas as minhas lives, em qualquer lugar que eu falo, né? Que os olhos é o espelho da alma que a gente fala, né? Mas a ferida é o espelho do corpo. Então, às vezes, que nem o que a gente tá falando, né? Um processo inflamatório lá no dente pode repercutir lá no pé. Então, assim, né? Então tem que tomar cuidado, tem que dar uma AVC, né? Então, né? Pode dar um monte de coisa, amiga. Né? Pode dar uma miocardite. Entendeu? Pode dar uma miocardite, pode dar um monte de coisa. Então, assim, né? É uma coisa só, nós somos feitos de água, né? É um processo químico só. Vamos pensar dessa forma. A gente é um sistema, energia, né? Se alguma inteira. coisa tá no sistema, às vezes o sistema mostra em outro lugar que não tá bom. Exatamente, exatamente. Né? A Marla está perguntando o seguinte: existe sequência para o uso de laser na ferida? Região pele-lesão sem uso de medicação na área a ser irradiada? Ou já pode ir direto sobre a região com medicação? Existe contraindicação farmacológica? Não faz diferença. Na minha visão, não faz diferença nenhuma. Pode ser que na visão de outra pessoa tenha. Na minha, não faz diferença. Né? O que eu gosto de fazer é sempre ir primeiro na lesão e depois ir para as bordas. Sempre no foco principal e depois eu faço todo o protocolo. A não ser quando é uma ferida de, por exemplo, no caso aí é pele-lesão, então assim, não tem problema. Mas quando você pega perna, por exemplo, eu sempre faço, primeiro inicio com acupuntura. Na acupuntura não, eu sempre começo com drenagem linfática, né? Que faz uma diferença enorme, né? E assim, quem quer trabalhar com laser... Vocês não têm ideia do que é uma drenagem linfática com laser, gente. Eles não têm noção. E assim, se você consegue associar com a drenagem manual, então, gente, correr pro banheiro. Literalmente. Sim. Você que diga, né? Ultimamente você anda aí bastante. Mas assim, você ter propriedade para saber o que você está fazendo. Por exemplo, a gente está conversando, uma das questões do laser, que eu geralmente eu falo para não estar fazendo, se você for em curso, você escuta falando, é que em caso de trombose a gente não utiliza o laser. Eu tenho um paciente que eu utilizo o laser, vai fazer alguns meses já. A perninha dele tá linda, sequinha, bonitinha, as feridas estão todas bonitinhas, eu não tive o menor problema em relação a ele. Por quê? Porque eu sei o que eu tô fazendo naquele paciente. Eu utilizo a margem de segurança, que a gente consegue aí trabalhar, mas isso. E uma coisa importante, a pessoa que trabalha com laser tem que entender que quando não é fazer um curativo normal, você tem que ouvir o paciente. Ouvir, você tem que saber se ele dormiu bem, se ele não dormiu, o que ele teve, se ele teve formigamento, se ele não teve, N coisas. Eu tive uma fisgada durante a noite, eu teve isso, tive mais exudato, pingou um monte. Então você tem que parar e escutá-lo. E isso não é 10 minutos nem 20 minutos. Então quando você for formular o seu preço, o pessoal que trabalha com laser, coloque a sua hora. Quanto tempo que você leva para fazer tal... Porque você não consegue fazer uma drenagem associada na parte da ferida em 15 minutos, meia hora. Não. Você pega os dois membros, né? Você pega os dois membros, no mínimo aí você vai levar aí pelo menos uma hora e meia, que é o que a gente leva. E se for no começo, a primeira vez que você vai no paciente, você leva quase 2 horas ali. Então você tem que pensar nisso. Verdade. A Thaís está perguntando: é sempre necessário lavar a ferida com antisséptico e soro fisiológico antes de fazer o laser de uma ferida? Aí já entra aí uma parte que é a parte de feridas mesmo, né? Então, existem N coisas. Hoje a gente já não utiliza antisséptico mais, para começar. A gente utiliza soro fisiológico. A não ser quando eu pego uma ferida que está extremamente infectada e muito suja, e que eu não tenho nenhum tipo de recurso, eu acabo utilizando uma clorexidina, né? Quando você vê que a pessoa não lava de jeito nenhum a perna e que tem exudato sobrando e que tem, né? Às vezes a gente pega até ferida com íase, alguma coisa assim, e aí a gente tem que estar associando um antisséptico ali,
né? Mas eu, particularmente, eu só uso soro, né? Então, eu uso soro, faço protocolo de PDT, faço... e assim por diante. Então, eu não... Às vezes eu uso o PHMB, que a gente consegue associar, mas, por exemplo, esses dias... Hoje eu estava vendo um post, a pessoa perguntando, e eu acho engraçado que os enfermeiros tudo falam para lava a ferida com clorexidina e não esfrega e passa uma escovinha. Gente, isso não se usa mais, isso você acaba com a ferida. Ao invés de você melhorar, você tira tudo, mas você tira tudo mesmo que tem direito aí da ferida. Então, então não pode, né? Agora, o soro fisiológico eu uso sim. Eu uso bastante soro fisiológico, lavo bastante, e vai, soro. Não seco a ferida, eu deixo sempre a ferida bem úmida, porque o soro ajuda aí na absorção do laser, ajuda aí, tem os cromófagos aí, para quem é do laser sabe disso, que ajuda aí a ativar toda a parte aí do laser. Quem não souber o que é cromófago, tem o curso do laser aí logo, pode fazer o multidisciplinar que eu explico tudo bonitinho. A Rose... Oi, Rose. Como é a sequência para atuar em escaras? Existe uma sequência? Não, depende da ferida. Tem que ser avaliado. Se a ferida é profunda, se ela não é. Uma coisa é assim, se você pega... é o que eu falo, a sequência que as pessoas querem saber é por onde inicia, né? É sempre a mesma coisa. Você lava a ferida, utiliza aí a parte do... Vai usar o laser antes de fazer qualquer outra coisa. Eu sempre utilizo pelo centro, eu sempre utilizo primeiro pelo leito da ferida, depois eu vou para as bordas. E além das bordas, eu ainda associo ainda regiões externas, né, periféricas em volta da ferida, depende da condição, mas vai depender muito de como tá a ferida. Se você tiver uma ferida aí, que você tá vendo que já tá infectado logo de cara, você não vai entrar com o processo de regeneração, porque não vai adiantar nada, a pessoa só vai urrar de dor ali. Você primeiro precisa entrar com um processo aí para desinfecção, na verdade, né? Então aí, às vezes é antibiótico associado, às vezes é um PDT, às vezes e assim por diante. Hoje a gente utiliza o LED, que ajuda um pouco. Ajuda muito nesse sentido, né, também. A Fono Kelly, ela tá perguntando, ela gostaria de saber sobre o uso do LED. Então, o LED, ela nos ajuda aí, tô no processo aí de muita exudação, muito da parte de processo inflamatório, né? Tem toda a parte aí, principalmente de bactéria, a gente consegue estar associando. Tanto é que você pode ver que o LED hoje em dia, se a gente for falar na realidade de hoje, as máscaras hoje em dia estão sendo irradiadas com LED para fazer a desinfecção delas, né? As máscaras de pano. Então, para você ver a propriedade que o LED tem. Né? Na realidade, então, assim, faz, só para complementar o que ela tá falando. Fica à vontade. Não, que quando eu falo em laser eu fico um pouco louca, gente. Faz parte. Imagina. Imagina, quase nada. O que acontece é o seguinte, a LED terapia ela é tão eficiente quanto o laser, porque na realidade não é a questão da colimação de luz, né? Nem a organização da luz. Na realidade, é a questão dela ser monocromática, que faz com que ela seja eficiente, tá? Então, sim, o LED azul, né, que é normalmente o que a gente usa em ferida, ele é extremamente eficiente para a questão bactericida, ele vai melhorar o biofilme, né, essa questão do biofilme, vai melhorar o exudato, né, vai melhorar as questões de fibrinas, né, então tirar aquele amarelão, né, da pele para vir o vermelhinho bonito. Então, é bem interessante isso, né, eu falo isso com muita propriedade, porque eu uso o LED na fono também. Né? Eu não uso só em outras coisas, né? Nas outras terapêuticas. Mas eu uso na fonoaudiologia isso com muita tranquilidade. Até para rejuvenescimento, gente. É bárbaro. O LED é utilizado muito na estética. Na ferida, está começando agora. São poucas as pessoas que têm a ferida. Né? São poucas as pessoas. Porque o que acontece? Que utilizam. Ele melhora a questão da síntese de colágeno. Então, ele é extremamente importante para a regeneração. Tá? Sim, exatamente. Então, também tem isso. Então, o LED associado, você não pode jogar tudo. Fazer laser, LED,
Não é assim que funciona. Você tem que montar um protocolo aí para isso, não Você é? tem que parcelar o negócio, senão, meu Deus do céu, né? Então, aqui, ó. Ah, Thaís, tu tá demais hoje, hein? Nossa Senhora! Mas a gente chama e tá A tudo live é só para ela hoje. a live só foi para ela hoje, deixa. O PDT pode ser suficiente para descontaminar algumas feridas ou sempre é necessário o uso de antibiótico oral ou endovenoso? Depende da ferida, depende da bactéria que tá ali, depende de N coisinhas, né? Então, assim, vai depender um monte. Pode ser que sim, como pode ser que não. Feridas que tem aí algum processo de infecção, qualquer daqueles sinais clínicos de infecção, na maioria das vezes eu sempre inicio com PDT, sempre. Independente se está tomando antibiótico ou não. Aí vai estar associando a coloração, o cheiro da ferida, né, o odor que ela tá ali. Porque se você vê que o odor tá demais, por que não tá associando aí a parte do antibiótico? Né? Aí é a hora que a gente começa a trabalhar com outros profissionais. Né? Lembrar que pode estar trabalhando com outros profissionais. Então, precisa ver quanto tempo que ela está com aquela ferida, a coloração, se você... Tem feridas que funcionam super bem, faz o PDT numa boa e a gente não consegue, não tem a necessidade de estar entrando aí com antibiótico. Eu faço de tudo para não entrar com antibiótico, por quê? Pega uma paciente aí autoimune, uma idosa que tem uma anemia, ferroprivo e tudo mais. Quando você entra com PDT, quando você entra com antibiótico, seja oral ou endovenoso, o sistema imunológico dela vai lá pro chão. E aí depois, para você trabalhar todo esse processo bioquímico na ferida do paciente, ele melhora de uma parte, mas ele cria a parte toda inflamatória que piora também. Então, você melhora de um lado e piora do outro. Então, quanto menos a gente utilizar a parte do antibiótico para o paciente, provavelmente para não entrar a parte a ferida tá o tempo inteiro. Esse antibiótico funciona, esse não funciona. Esse funciona, não funciona, né? Então é melhor não utilizar. Mas tem feridas que não tem jeito. A gente tem que associar com antibiótico porque vai dar uma qualidade melhor para o paciente. Não adianta nada, tudo é associado. Isso não quer dizer que você não vai fazer um PDT. Você vai fazer o PDT junto com o antibiótico. Pega uma pessoa, uma síndrome de Fournier. Uma síndrome de Fournier, não adianta você fazer só um PDT. Você precisa entrar com antibiótico, na maioria das vezes é um endovenoso. Certo. Ó, a Thaís tá falando que ela tá abusando, né? Tá nada, amiga. Fica à vontade, Thaís. Não tem problema não, fica sossegada, né? A Thaís, a gente se conheceu num curso da Adriana. Virou assim, super minha amiga, mó barata. A gente vive se falando, né? Então, aqui, ó. Então, para a ferida sempre deve acontecer a alternância do LED e laser. Rose, na minha opinião, sim, tá? Eu acho que não é o ideal usar tudo junto, tá? Porque é muita informação. Vai depender da fase da ferida. Sim, mas assim, por exemplo, você pode usar uma drenagem e fazer o LED. Ok, não tem problema. Você pode usar, por exemplo, o paciente está com muita dor, você pode usar uma analgesia e o LED. Não tem problema. Sim. Né? Não. Mas tem que avaliar isso, né? De uma forma. Aí eu mas, por exemplo. Live, gente, hoje então, depende. Às vezes você pega aí um processo, por exemplo, a parte aí que entra na ferida. Quando a ferida ela entra em todo o processo de granulação total, o LED ele não vai me ajudar nesse sentido. Ele vai ajudar, precisa de uma parte do laser mesmo. Então, não adianta você fazer um dia laser, outro dia LED, um dia laser, outro dia LED. Né? Pode estar fazendo a cada 2 dias o laser, um dia o LED. O LED ajuda muito. A gente consegue trabalhar assim. O que não dá para usar o PDT com LED, com analgesia, com cicatrização, tudo junto. Você tem que eleger pelo menos 2 processos para poder fazer. Eu acho que isso é o ideal, né? Assim, para não deixar o organismo confuso, né? Porque o nosso organismo fala, gente, é muita informação. Não adianta você tentar ir fazer aí o negócio da rave que você faz lá, que na ferida não rola muito, não. Ela fica, sabe, fica um macrófago com o outro se chocando, que não sabe para onde vai, aí não faz. Não adianta fazer a festa do rave ali, não. Não, o rave do laser é famoso, né?
A única da nossa equipe que usa rave do laser é a Daniela. Né? Não, eu uso, mas eu uso mais pontual. A Dani também usa, mas o caso dela é diferente do nosso. Não, mas assim, a tua varredura não é tão varredura assim, vai. Não, é parado, pontinho. Não é ficar brincando de, né, de rave, não é. Não, a minha varredura, ela segue, né, um caminho, né? Ele vai seguindo, mas eu só utilizo, ali e tal, então é diferente. Eu utilizo eu utilizo só na drenagem, mas eu vou arrastando, né? Eu vou levando o lixo, que a gente chama, o lixo para o outro linfonodo. Então, assim, a minha varredura é essa, mas eu faço os pontos estratégicos, né? Então não chega nem a ser a turma do rave, eu sou mais certinha. Não, é que essa história da rave do laser virou até piada já, mas tudo bem, vamos lá, né? Fazer o quê? Bom, Dréia, eu te agradeço muito, muito, muito por você ter topado o meu convite, né? De estar falando sobre as feridas, tá? Obrigada de coração, obrigada pela parceria aí, que já tá durando aí 9 meses, quase vai nascer, gente. Não, vai nascer, não. Não, peraí, não é nada disso. Então, que a gente tá com o curso multidisciplinar, né? Semana que vem, né? A gente tem curso? Semana que vem, semana que vem. A gente tem sábado e domingo. Sábado e domingo. Domingo tem a Andréia e a Dani aí falando, né? Sobre a parte de ferida, amamentação, consultoria de amamentação, pós-parto, enfim, né? E eu falo mais da parte fotônica, tá? Alguns protocolos aí. Enfim, então todo mundo tá convidado aí para o nosso curso, né, Andréia? A gente espera vocês, né? E assim, Andréia, você quer finalizar, falar alguma coisa? Eu deixo. Então, eu queria agradecer pelo convite, né? A parceria está sendo ótima, a troca de experiência. Para quem não sabe, eu também tenho uma empresa de treinamentos e a gente está trabalhando essa parte de curativos, feridas. Eu faço aí essa abordagem. No final, agora, na quarta-feira, eu vou estar fazendo uma live sobre por que as feridas não cicatrizam. Para quem quiser, sintam-se à vontade para me seguir. E no final do mês, no outro... Seu Insta, mulher. Meu Insta é Enf Andréa Prado. Melhorou. Pessoa doida, isso, né? Não, me sigam, tá? E aí não acha. E no final do mês eu vou estar fazendo um curso um curso breve, não é muito grande, né? Porque meu curso de feridas leva 20 horas, 30 horas meu curso, só de feridas, então você imagina o tanto de bagagem que vai. Mas eu vou estar dando um curso de avaliações e parte aí de documentação de feridas. Então, quem quiser aí, que é muito importante você conseguir saber avaliar. Não adianta você ter toda a tecnologia e não saber avaliar uma ferida, ou muito menos lavar uma ferida, que não vai adiantar em nada, né? Verdade. É isso, obrigada. Andréia, te agradeço muito. Final de semana que vem a gente tamo junto, né? No nosso curso aí multidisciplinar em laser terapia. E obrigada por tudo, sem comentários. Você é sensacional, né? Então, muito obrigada. É por isso que tu é a minha professora favorita. Não posso falar isso, porque senão os outros professores vão ficar nervosos comigo. Mas assim, né? A Daniela vai vir. É a favorita das feridas, pô. Ela mora aqui do lado, a Daniela, então já pensou, ela é minha vizinha, gente. Olha a situação. Ela joga lá da sacada dela, bate aí no seu apartamento. Beleza, vai me bater, eu tenho noção disso. A Daniela vai ficar nervosa. Mas assim, a Andréia, foi uma parceria que deu certo junto com a Dani. Eu acho que isso que é o legal, né? O bacana e enfim. Então eu te agradeço muito e de coração por ter topado fazer a live, né? Falando um pouco aí da tua experiência sobre ferida, que é uma experiência enorme, gente. Então sigam ela na rede social. Thaís, tá liberada de apurrinhar ela. Não ligo não, tá? Já pensou? Tadinha, sacanagem, né? E assim, mas ela é uma pessoa maravilhosa e sabe muito nessa questão da ferida. Então, obrigada, Andréia, por tudo. Só gratidão a você. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Beijos para todos. Boa noite, pessoal. Até terça-feira que a gente tem papo quântico. Certo? Vamos falar sobre a física quântica e a laser terapia.
Ó, Interessante, hein? vai arrasar. Então tá bom, pessoal. Bom final de semana, Beijo. tá? Beijo, tchau.